Boa tarde, pessoal. Eu agradeço, Juan, e ao Guilherme o convite. Agradeço o convite. Muito obrigada pela apresentação também. Como o Juan disse, meu nome é Franciele. A apresentação de hoje é intitulada Desenvolvimento de ingredientes a partir de proteínas emergentes. Um estudo baseado na hidrólise enzimática de proteínas do grilo preto e os bioativos. Essa apresentação está dividida basicamente em duas partes. Um referencial teórico, onde eu falo dos insetos comestíveis, peptídeos bioativos e propriedades biológicas, e uma segunda parte, onde eu falo do meu projeto de pesquisa de mestrado, abordando principalmente os resultados obtidos. Então, a primeira pergunta que vem é: por que falar de insetos comestíveis? Estima-se que em 2050 a população global 9 bilhões de pessoas. E esse aumento da população vem acompanhado de um crescimento na demanda por alimentos. E aí faz necessário desenvolver novas maneiras de cultivar alimentos, de reduzir desperdícios e até mesmo considerar novos hábitos alimentares, como a entomofagia, que consiste no uso de insetos na alimentação humana. A entomofagia, ela é uma prática já adotada em alguns países, principalmente aqueles localizados na Ásia, na África e na América Latina. Mais de 2.000 espécies são consideradas comestíveis. As espécies destacam os besouros, lagartas, abelhas, vespas, formigas, gafanhotos e grilos. Esses insetos, eles têm uma grande importância nutricional. Eles são ricos em proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. E podem ser consumidos em diversos estágios de sua vida, larvas, pulpas e também na vida adulta. O uso de insetos na alimentação humana, ele representa uma fonte alternativa de proteínas. Então, como eu falei, ele é rico nutricionalmente e apresenta um grande destaque para sua composição proteica. E, além disso, apresenta vantagens quando a gente compara a produção de insetos com a produção da carne, da proteína de origem da carne. Vantagens, principalmente vantagens ambientais. O espaço para produzir a carne, a proteína da carne, ele é muito maior do que o espaço necessário para a produção de insetos, para a criação de insetos. E o tempo de conversão de matéria vegetal em matéria proteica por parte dos insetos também é bem rápida. Então, aí também uma redução na emissão de gases de efeito estufa. Os principais insetos produzidos no Brasil são o grilo preto e o tenebro gigante. No país, nós temos a Associação Brasileira dos Criadores de Insetos, que reúne grande parte das unidades produtoras. E segundo essa associação, aproximadamente 12 toneladas de insetos são produzidas mensalmente. 3% é destinada ao consumo humano, à produção de ração animal. E por que é tão baixo esse consumo quando relacionado à produção para ração animal? Os principais. O primeiro é a ausência de legislação que trate do uso da aplicação de insetos na indústria de alimentos, o uso enquanto ingrediente, enquanto produto para ser comercializado e industrializado. E o segundo fator é a resistência, porque culturalmente nós não temos o hábito de consumir insetos e há uma grande resistência, principalmente relacionada ao fator visual. Então, uma maneira que tem se utilizado para poder incrementar e implementar o uso de insetos na alimentação humana é utilizá-los como ingredientes de algumas formulações. Exemplos, que é o doce de damasco com grilo, barra de chocolate com lava, sorvete de pistache com insetos, entre outros. Como eu disse, um grande ponto dos insetos é essa composição proteica, esse elevado teor proteico. E daí, uma maneira de utilizar os insetos como ingrediente e com alto valor agregado seria a utilização como peptídeo bioativo, a utilização para a produção de peptídeos bioativos. Os bioativos são fragmentos proteicos com sequência de aminoácidos específicas que afetam positivamente funções fisiológicas. Geralmente, esses fragmentos apresentam aproximadamente
20 resíduos de aminoácidos ou menos e massa molecular inferior a 6 kilodaltons. E eles podem apresentar várias propriedades biológicas, como ação antioxidante, antidiabética, antihipertensiva, entre outras. Mas essas 3 primeiras citadas, elas são as mais utilizadas. A vantagem da utilização dos peptídeos bioativos é que eles possuem baixa toxicidade, grande variabilidade de composição molecular, são facilmente absorvidos. Então, para poder falar um pouco dessas 3 principais bioatividades, eu vou começar falando um pouco da atividade antioxidante. Um pouco disso, e agora eu vou aprofundar mais um pouco nessa questão da atividade antioxidante, porque é importante falar de atividade antioxidante. Durante nossos processos metabólicos, há a formação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Que espécies são essas? Tem o radical superóxido, o peróxido de hidrogênio, radical hidroxila, radical óxido nítrico. Apesar de a gente sempre falar de forma negativa dessas espécies reativas, ela tem a sua importância metabólica e são essenciais à manutenção da homeostase. Da mesma forma que essas espécies são produzidas no nosso corpo, nas nossas células, existem mecanismos que eliminam essas espécies, mantêm um nível equilibrado. Porém, em condições de estresse, seja por uma doença, né, endógena ou por fatores externos, como exposição à radiação UV ou poluentes do ar, pode acontecer uma condição de estresse oxidativo, onde essa ação antioxidante natural que existe nas nossas células é incapaz de sobrepor a produção de espécies reativas. E aí pode acontecer a alteração de estruturas celulares e funções de proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios, que a longo prazo podem gerar obesidade, aterosclerose, câncer e doenças. Quando nós temos esse estresse oxidativo, compostos antioxidantes são obtidos principalmente a partir da alimentação. Então, nós temos aqui alguns exemplos citados pela Gabi, né? Tocoferóis, carotenoides, catequinas, polifenóis, mas também utilizados peptídeos bioativos. E como que se dá a ação desses peptídeos enquanto a atividade antioxidante dos peptídeos está relacionada às suas características estruturais. Com baixo tendem a ter essa atividade antioxidante porque os resíduos laterais dos aminoácidos são mais expostos. Nós temos aminoácidos hidrofóbicos que podem facilmente doar elétrons. Aminoácidos aromáticos também podem doar elétrons e manter o seu equilíbrio por uma estrutura de ressonância. A histidina, que pode eliminar radicais hidroxila e quelar íons metálicos. Peptídeos com atividade antidiabética. Nós sabemos que a diabetes mellitus faz parte da população mundial e existem 2 tipos dessa doença. A diabetes tipo 1, que está relacionada à falta da produção da insulina por parte do pâncreas, e a diabetes tipo 1 consiste na deficiência das nossas células em perceber a presença da insulina. Em ambos os casos, a consequência é uma deficiência no transporte de glicose do sangue para dentro das células. E, consequentemente, quando há uma alteração nessa absorção de glicose, nós comprometemos o metabolismo de carboidratos, de proteínas e de lipídios. Além do problema em si da diabetes, ela é fator de risco para outras doenças, como doenças cardiovasculares, insuficiência renal crônica e danos na retina. Eu citei aqui essa informação de que aproximadamente 400 milhões de adultos vivem com diabetes. De pessoas acometidas por esse problema, aproximadamente 90% dos casos se trata de diabetes tipo 2. Esse tipo de diabetes se dá pela administração de inibidores da alfa-glicosidase. Então, alguns exemplos de medicamentos são a carbose, militol, voglibose. A existência desses medicamentos, muitos estão associados a efeitos colaterais. Então, há também um interesse na utilização de peptídeos bioativos no tratamento de diabetes tipo 2. E como que esses peptídeos podem atuar? Eles podem inibir a ação de enzimas que rompem ligações glicosídicas e ou da enzima DPP-4. Que enzimas seriam essas? Seriam a alfa-milase e a alfa-glicosidase.
que fazem parte do metabolismo de carboidratos. A ação antidiabética se dá pela capacidade dessas moléculas proteicas, os peptídeos, se ligarem de forma ainda não muito bem conhecida a essas enzimas, de modo a apresentar uma atividade de inibição. E, por fim, peptídeos com atividade antihipertensiva. A hipertensão é uma doença crônica caracterizada pelo elevado nível de pressão arterial. Está associada a outros problemas de saúde, como aterosclerose, acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio. Nós também temos vários medicamentos que são utilizados no tratamento da hipertensão, porém, esses também estão associados a efeitos colaterais indesejáveis. O interesse de usar compostos naturais, como os peptídeos bioativos, para auxiliar no controle da hipertensão. E como é que peptídeo bioativo, moléculas proteicas, podem no tratamento da hipertensão? A hipertensão, a pressão arterial, ela é regulada principalmente pelo sistema endócrino da renina-angiotensina. Então, nós temos uma proteína, uma angiotensiogênica, que é produzida pelo fígado, liberada na corrente sanguínea, e temos a renina, que também é liberada na corrente sanguínea. Essa renina, ela cliva essa proteína em um dectapeptídeo, a angiotensina 1. É uma forma inativa. Porém, essa molécula proteica, lá no pulmão, há a presença da enzima conversora da angiotensina. E essa enzima vai clivar essa angiotensina 1 em angiotensina 2, que é um octapeptídeo vasoativo. Ou seja, ele vai promover o aumento da pressão arterial. Em condições normais, essas enzimas elas fazem nosso corpo ficar em equilíbrio. Porém, em condições adversas, pode haver uma superação dessas enzimas, promovendo uma condição de doença. Os bioativos eles podem atuar inibindo a enzima conversora da angiotensina, a ECA, ou ACE em inglês, promover uma inibição dessa enzima e a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Falei um pouco dessas propriedades, mas como esses peptídeos são formados, como eles são obtidos? Eles são obtidos principalmente pela hidrólise enzimática, que basicamente consiste na quebra de ligações peptídicas entre resíduos de aminoácidos. E essa hidrólise ela pode acontecer de várias maneiras. Pelas enzimas, pelas proteases do trato gastrointestinal, pela simulação da digestão utilizando enzimas de mamíferos, microbiana, ou pela aplicação de enzimas comerciais, sejam elas de fonte vegetal, microbiana, animal. Apresentar esses conceitos, agora eu entro na parte do projeto de pesquisa, onde eu apresento um pouco do que foi feito no meu projeto de mestrado e apresentando também alguns resultados. Esse projeto foi avaliar as propriedades antioxidantes, antidiabéticas e antihipertensivas do concentrado proteico de grilo preto, Gryllus assimilis, hidrolisado enzimaticamente por diferentes preparações comerciais de proteases. Então, basicamente, eu tenho o meu substrato, que é o grilo preto, que foi obtido desidratado, uma farinha de grilos, e a partir dessa farinha foi obtido um concentrado proteico de grilo preto. Há também as minhas proteases, flevozyme, alcalase e neutrase, que são proteases fúngicas de origem de proteases comerciais, e um planejamento experimental de misturas. Eu tenho 10 ensaios, onde eu utilizo essas proteases de forma individual, em combinações binárias e em combinações ternárias. Ao final, eu posso avaliar as propriedades antioxidantes, antidiabéticas e antihipertensivas desses hidrolisados, identificar qual ensaio, quais as proteases que tem maior influência positiva nessas minhas respostas. Para a atividade antioxidante, nós realizamos 4 testes diferentes. Então, para a capacidade antioxidante total, o nosso maior aumento de atividade antioxidante foi de 159%, aproximadamente, obtido para a amostra hidrolisada apenas com o uso da flevozyme.
Para a capacidade de eliminação do radical DPPH, essa mesma amostra apresentou maior aumento na atividade antioxidante, aproximadamente 68%. Para a atividade de eliminação do radical ABTS, o nosso maior aumento na atividade antioxidante foi obtido no ensaio 4, utilizando a combinação binária de flevozyme e alcalase. E esse aumento foi de aproximadamente 62%. De redução do íon ferro, a análise de FRAP, nossa maior atividade antioxidante foi obtida no ensaio 8 pela combinação ternária dessas três enzimas com predominância da alcalase, foi de aproximadamente 93% superior ao controle, que é a amostra não hidrolisada. Ao analisar estatisticamente esses dados, correlacionando as minhas variáveis independentes e as minhas respostas, era possível gerar um modelo matemático que explicasse essas variações das minhas respostas, de modo a identificar qual enzima, qual protease ou qual combinação de protease era mais adequada para obter peptídeos com alta atividade antioxidante. Há 3 modelos matemáticos, apenas para a atividade de eliminação do radical ABTS não foi possível criar um modelo matemático, e aqui nós temos as curvas de contorno. Então, as partes aqui mais escuras, elas representam as combinações onde as partes promoveram maior atividade antioxidante. Como há algumas diferenças aqui entre essas curvas, nós observamos que, ao olhar para a figura e para as tabelas com os resultados brutos, que a melhor condição para a gente obter peptídeos com atividade antioxidante era pelo uso isolado da flevozyme. Então, essa condição de hidrólise utilizando a flevozyme foi repetida em triplicata, e esse resultado foi comparado com o predito pelos modelos gerados, e esses modelos foram validados. A melhor condição de hidrólise utilizando a flevozyme, essa amostra foi submetida a um teste de concentração. Então, foi variada a concentração de hidrolisado e foi verificada as atividades antioxidantes novamente, verificando um comportamento linear e positivo. Também foi possível identificar o IC50 para atividade de DPPH e ABTS. A concentração necessária de hidrolisado para eliminar 50% desses radicais. E é um fator de melhor comparação com a literatura. Essa mesma amostra, ela foi submetida à filtração por membrana, de modo a identificar diversas faixas de massa molecular presentes, vários tamanhos de massa molecular, né, de proteínas que compõem essa amostra. Nós observamos que essa amostra hidrolisada com a flevozyme, ela era composta principalmente por peptídeos com massa molecular inferior a 3 kilodaltons. As ações foram novamente submetidas aos testes de atividade antioxidante. E foi possível observar que, para atividade antioxidante total e FRAP, se concentra nas frações com menor massa molecular, ou seja, menor que 3 kilodaltons, frações com menor que 3 kilodaltons. E esse comportamento ele se repete, o mais distante aqui foi o DPPH, onde a maior atividade foi obtida de massa molecular menor que 10 kilodaltons. Na diabética, foram avaliados a inibição da atividade da alfa-amilase e da alfa-glicosidase. Testes, a nossa maior atividade foi obtida no ensaio 5, utilizando a combinação binária de flevozyme e neutrase. Estatisticamente, foi possível gerar modelos matemáticos. Aqui são as figuras, as curvas de contorno geradas, e elas evidenciam que a combinação binária de flevozyme e neutrase, ela promove um maior aumento na atividade antidiabética. Esses modelos também foram validados. E também fez o teste de concentração com essa amostra, observando também o mesmo efeito linear e positivo, e ao mesmo tempo identificando o IC50, que é a concentração de amostra necessária para poder inibir 50% da atividade dessas enzimas. Antihipertensiva, esse teste ele foi realizado avaliando a capacidade de inibição da enzima conversora da angiotensina. E para esse teste, a amostra
o ensaio que promoveu o maior aumento na inibição dessa enzima foi o ensaio 4, utilizando a combinação binária de flavosime e a curva de contorno, ela evidencia também esse resultado. O modelo ele foi validado. E aqui nós podemos ver que uma combinação ternária, mas é uma condição que não foi testada. Então, nós realmente escolhemos o ensaio 4 como a nossa melhor condição para obter peptídeos com alta atividade antihipertensiva. Algumas conclusões dessa apresentação e também da pesquisa em si. Nós percebemos que o grilo preto é um bom substrato para a obtenção de compostos com atividades biológicas, que a hidrólise enzimática ela promoveu uma melhoria nas propriedades antioxidantes, antidiabéticas e antihipertensivas do concentrado proteico de grilo preto, e que esses compostos podem potencialmente serem utilizados com fim nutracêutico no tratamento de algumas doenças. Tá? Que o planejamento experimental é uma excelente ferramenta para poder ajudar a escolher uma melhor condição de hidrólise. Basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer ao convite a estar falando com vocês aqui. Gostaria de agradecer a atenção desse evento, a FE, a Unicamp, a Agrin, que doou os insetos para a gente, a CAPES, o CNPq, que financia esse trabalho, e toda a equipe do Laboratório de Bioquímica de Alimentos. Fran, obrigado pela sua apresentação. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o trabalho da Fran. Eu tenho. Juan, boa tarde. Boa tarde, Naman, tudo bem? Tudo jóia. Vou passar a palavra para você, então. Boa tarde, Franciele. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Acho que é uma área muito visionária e eu sei que a ONU tem investido e acreditado muito nessa área, né, como uma fonte sustentável de proteínas com baixo impacto ambiental. E a minha curiosidade é um pouco mais assim, mais geral. Você sabe se existe algum produto já à base de proteínas de inseto, tanto, né, em termos aí de um produto para que contenha biopeptídeos ou de base proteica para uso em alimentos? Algum país que já possua esses produtos? Não. Eu sei que no Brasil ainda não existe, né, legislação para isso. Isso. Alguns países que estão em ascensão nesse quesito são países da Europa, só que eles também têm a mesma dificuldade que o Brasil, dessa questão da aceitação. Então, da mesma forma que eu citei aqui alguns exemplos na apresentação de alguns produtos que usam o inseto como ingrediente isolada, isso também tem sido feito também muito em países da Europa, na Alemanha, por exemplo, tem sido feito esse uso como ingrediente. Peptídeo bioativo, eu não cheguei a ver nenhum produto que usa a proteína enquanto peptídeo bioativo, com finalidade biológica, né? Legal. Obrigado. Nada. Obrigado, Naman. Obrigado, Franciele. Professor Renan, você tinha uma pergunta também? A gente está com tempo, se você quiser fazer sua pergunta. Isso. Boa tarde, Franciele. Boa tarde. Parabéns aí pela apresentação. Acho muito promissor o tema. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, a nível de ganho de conhecimento para mim e para todos que estão aí assistindo, essa relação da hidrólise enzimática e a atividade antioxidante. E eu cheguei a ler alguns trabalhos envolvendo esse processo e essa geração antioxidante com alguns compostos. E aí eu queria que você explicasse um pouco no seu trabalho o que aconteceu. Obrigado. Nada. Então, a Gabi falou um pouco, né, de compostos fenólicos na apresentação dela, e basicamente o que dá essa propriedade de atividade antioxidante é você ter uma estrutura, algumas ramificações que podem facilmente doar elétrons ou hidrogênios, e sendo essa uma estrutura que, ao ela ser oxidada, ao ela perder hidrogênio, ela não vai promover uma reação em cadeia, ela não tem essa energia suficiente. Então, esse é o mesmo princípio dos peptídeos. A questão dos peptídeos é porque, como são diversos aminoácidos, há uma diversidade de estruturas que podem apresentar podem promover essa atividade antioxidante. Pergunta?
Tá ok, obrigado. Nada.